Pai, mãe, vamos ter uma conversa difícil? Como é difícil criar filhos adolescentes? E a gente ainda vem de uma geração que achava que ter os filhos em casa, no quarto, tá tudo bem, ele tá em casa, ele tá protegido. Infelizmente, não é mais segurança de nada. Especialmente se você tiver internet em casa. E quem não tem internet em casa? E aí não importa a classe social, todo mundo tem internet em casa. Todo mundo, de alguma forma ou de outra, tem acesso a um celular, a um iPad, a um aplicativo, a alguma coisa que pode significar risco de segurança para o seu filho. Então, a gente precisa ter essa conversa muito séria. E para ter esse papo sério, hoje eu convidei a delegada Lisandreia Colabuono, que é delegada de Polícia Civil há 18 anos. Ela já foi titular da Delegacia de Defesa da Mulher, coordenou o Centro de Inteligência Policial, foi titular da Delegacia de Proteção à Pessoa no DHPP, com foco em tráfico humano e trabalho análogo ao escravo, e atualmente coordena o Núcleo de Observação e Análise Digital, o NOAD, na Secretaria de Segurança Pública. Delegada Lisandreia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos ter um papo difícil, hein? Difícil. Primeiro, eu quero entender o que é esse Núcleo de Observação e Análise Digital, o NOAD, da Secretaria de Segurança Pública. Quanto tempo isso já existe e por que ele existe? Esse núcleo existe há 8 meses e ele veio de uma necessidade da gente entender o que estava acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes. À medida que nós víamos índices de automutilações aumentando, índices de crimes praticados com violência e grave ameaça, uns contra os outros aumentando e até mesmo culminando num ápice de ataque à escola, né? Nós vivemos um 2023 muito conturbado, com 2 ataques à escola graves que ocorreram, e a partir daí veio a necessidade de entendimento. O que está acontecendo? Onde esses crimes são combinados? E para nossa surpresa e para nossa tristeza também, nós vimos que eles eram combinados no mundo virtual, em aplicativos de jogos, de chat de jogos, praticamente um mundo que as nossas crianças vivem, respiram 24 horas por dia, né? A gente não dá para fugir dessa realidade, porque hoje é a realidade que a gente enfrenta. E é exatamente isso que você ponderou. Eu tenho um filho dentro de um quarto, num ambiente seguro, porque antes era muito inseguro deixá-lo ir até as ruas, hoje não. Ele está trancado no quarto, com uma privacidade garantida, ao ponto de eu não saber o que meu filho consome de internet, eu não sei quais são os interesses dele, mas ele está seguro. Para mim, uma geração analógica, porque é o que eu sempre digo, é uma geração analógica e uma geração digital. E eles têm que se falar em algum momento, e a gente não consegue esse link. Agora, eu acho que, para e passo, com um trabalho focado nessa observação, na punição dos agressores, dos criminosos, eu acho que isso tende a acontecer. A ideia que a gente tem realmente é que o mundo está digital, né, gente? Vamos lá, o mundo está digital. Tudo acontece no digital. Então, hoje não basta mais a segurança pública, ela estar fisicamente em pontos estratégicos da cidade. Ela também precisa estar no digital. Sim. É isso que você está falando, que a Polícia Civil hoje de São Paulo também está garantindo, de uma certa forma, a segurança de forma digital das crianças e adolescentes? Exatamente. Não adianta, Anne, eu chegar para um pai ou para a mãe e dizer o seguinte: cuida do seu filho, é uma responsabilidade sua. Eu estou sendo muito cruel com esse pai e com essa mãe ao dizer isso, sem que eu não assuma, como Estado, a responsabilidade de monitorar essas redes. Porque também é uma responsabilidade do Estado. A partir do momento que a gente vê que crimes estão acontecendo, ataques à escola estão sendo combinados nesse ambiente, estupros virtuais acontecem nesse ambiente, violência contra a mulher, eu tenho que estar nesse mesmo espaço que eles. E é isso que a gente se propôs a fazer e tem gerado assim, resultados muito positivos. Como que funciona, então, na prática? Você tem esse núcleo, de que forma que esse núcleo ele trabalha na prática? Vamos lá, nós temos policiais civis treinados como observadores digitais. Nós estamos infiltrados, tá? Durante a madrugada, hora que os criminosos acham que ninguém está vendo, que está tudo em sigilo, não tá. A gente está lá.
A gente está lá. Então, nós funcionamos inicialmente como observadores digitais. Por quê? Porque não é uma infiltração legal. Porque as plataformas não colaboram. E por isso que tem tanto crime nessas plataformas. Né? O Discord, o Roblox, tem muitos crimes ali. Porque eles não permitem, são um mundo à parte, e não permitem que a gente se infiltre e tenha mais dados, por exemplo. Porque, veja bem, para mim não é simples. Eu vejo lá uma ameaça, por exemplo, onde eles usam muito o termo explanar, que é você colocar a vítima nua, apta a ser vítima de um estupro virtual, como a gente já resgatou online, crianças de 8, 9, 10 anos, a gente chegou a resgatar, ligar para a mãe de madrugada, olha, tira sua filha da internet agora, ela vai ser vítima de estupro. Não, minha filha está dormindo, ela não está dormindo. Ou a senhora também será responsabilizada. E ela vai até o quarto da filha, a filha está nua, apta a ser vítima de um estupro virtual, e aí, hora que a gente fica vendo, porque a gente acompanha, cai o servidor. Ou seja, eu salvei essa vítima, nós salvamos essa vítima, o Estado salvou essa vítima. Entende como é muito vulnerável? A gente se expõe, ele se expõe o tempo inteiro e não tem noção do que está acontecendo. Você falou de Roblox e Discord. São os dois aplicativos mais perigosos hoje? São, sem dúvida nenhuma. E por que isso? Nós tínhamos a percepção, antes de entrarmos nesse mundo, que muita coisa era Deep e Dark Web. E não é. A Deep Web e Dark Web, como o próprio nome diz, elas são escuras, são lentas, difíceis de acessar. Eu tenho que criar um perfil fake. Não, o Discord e o Roblox, eles são extremamente atrativos. Eles são coloridos, dinâmicos, permitem chamadas de vídeo, de voz, online. Então, para a prática delitiva e para essa exposição de vítima e de autor, ela é sensacional. Ela funciona muito bem. Mas nesse caso, esse tipo de plataforma deveria ser banida também? Não existe uma forma de você simplesmente proibir a existência, já que são plataformas que colocam em risco a integridade de crianças e adolescentes? Pois é, devido a essa dificuldade que eles criam, inclusive nas nossas investigações, houve, através do nosso secretário de Segurança, a decisão de instaurar um inquérito policial contra essa plataforma. Então, assim, tudo leva a crer, e se tudo der muito certo, que se Deus quiser dará, essa plataforma não mais trabalhará aqui, ou que siga as regras de law enforcement, de modo que nos permita investigar. É isso que a gente pede. E eles não deveriam também ser obrigados a garantir a segurança desses usuários, dessas pessoas que estão cadastradas nessa plataforma? Com certeza. Mas é um mundo à parte. Eles não se preocupam com isso. Eles colocam alguma controle parental dentro da plataforma, mas que é muito fácil de burlar. Até quem não tem tanto conhecimento na área consegue burlar. Então, é o que a gente sempre diz, o melhor controle parental dos pais. Esse super funciona, é isso que dá certo, você está muito próximo ao seu filho, entender o que ele gosta, o que ele consome na internet. Isso funciona. Você falou de Deep e Dark Web, que sempre foi uma coisa temida. Uhum. Só lembra, gente, o que é exatamente Deep e Dark Web? E por que isso hoje, de que forma que isso ainda pode ser usado ou não é mais usado? Vamos lá. Hoje, como que os agressores eles se postam nas redes? A maioria é Surface, né? Discord, Telegram. Telegram também é muito bom, porque ele não tem controle, quase não tem controle nenhum. E através da Surface eles agem. A Deep e Dark Web, o que a gente comenta, que são os chans, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, que são as comunidades, chans ou channers, comunidades que agem abaixo da Surface. Só que é o que a gente chama hoje de old school, são os antigos. Quem é um pouquinho mais, que não é tão novo, tão jovem, não tem tanta habilidade com as redes em si, eles procuram mais a Dark Web. Hoje, eu diria que 90% dos nossos, tanto de ataque, o crime cibernético, acontece em Surface. Que é essa coisa mais nova. Exato. E mais fácil. É muito fácil entrar no Discord, entrar no Roblox. É muito fácil. É muito fácil. E, assim, quem tem filho adolescente, vai lá com 8, 9, 10, 12 anos, tem uma conta no Roblox.
Sim. Porque tem uma facilidade de entrar, é realmente atrativo, as crianças adoram e a gente tem que olhar para isso. Agora, tem a série da adolescência, né, da Netflix, já é a série mais assistida de toda a história do Netflix. O quão importante é esse tipo de série para o trabalho que vocês estão fazendo? A série despertou nos pais, nos familiares, ou qualquer pessoa que tenha um adolescente ou tenha alguém de mais jovem dentro de casa, despertou exatamente essa curiosidade de saber, será que é real? É isso mesmo que acontece? Porque antes éramos andorinhas sozinhas mesmo, voando por aí. Se eu chegasse para você e contasse tudo que eu vi, você diria assim, não é assim. É um fenômeno isolado, são poucos usuários, e não é isso. A série trouxe para a realidade o que está acontecendo hoje em dia. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho o que a gente chama de panelas, porque no Discord o nome correto é panelas. Eu tenho panelas sendo monitoradas de mais de 100 mil seguidores. É muita gente viciada em violência, viciada em abusar sexualmente, intelectualmente de vítimas. É muita gente envolvida. E a série veio exatamente para isso, para chamar atenção para isso. Porque a série mostra muito uma família normal, né? Normal, entre aspas, né? Tem ali o pai, a mãe, 2 filhos, e de repente você é surpreendido com uma situação que você não tem ideia, que você não tem noção do que estava acontecendo embaixo do seu nariz e você não percebeu de toda uma situação de bullying que estava rolando para culminar, não vou dar spoiler, enfim, tudo bem, muita gente assistiu, para culminar no que culminou num ato de violência extrema. No caso da nossa realidade, a família normal, como a gente cita, né, como eu falei da série, os pais muitas vezes também não têm noção do que está acontecendo com os filhos? Não. Tanto não se ele é um abusador ou se ele é um abusado? Não tem. Por isso que é muito importante a informação, né? Eu digo que a informação, se ela for só minha, ela não tem valor nenhum. Ela tem que ser disseminada. Atente-se aos sinais. Todo mundo que eu falo, eu tenho muito esse hábito de falar com agressores, de falar com vítimas, de falar com os pais. Essas ligações de madrugada que a gente salva a vítima, sou eu que faço. Eu faço do meu telefone. E eu quero dar o pós disso. Então eu converso com pais, e o adolescente dá sinais. A vítima dá sinais, o agressor dá sinais. É um vício por exemplo, de violência. O que acontece hoje muito é o tal do gore, né? G-O-R-E, é o vício pela violência incessante. Então é o vício de vídeo, de gamer, pautados em atos de violência, que depois gera um vício tão grande dentro desse adolescente que ele busca a execução por ele mesmo. É o que a gente chama da curva da maturidade criminal. Ele vai buscando mais, mais e mais, tanto que culmina em outras agressões. É o que a gente está presenciando hoje em dia. Como que acontece? Tem uma conta lá no Discord, tem uma conta no Roblox. Como que esses adolescentes eles são abordados? Como que eles viram vítimas? O caso mais típico que mais me choca como mulher, como uma delegada que trabalhou em defesa da mulher, é o estupro virtual. Ele começa num namoro, num chat, porque os gamers, antes de jogar, eles conversam, porque é o mundo inteiro ali. E aí tem alguns nicks que são, evidentemente, femininos. E aí começa a conversa, um namoro, e veja bem, sem julgamentos. Hoje nós temos uma geração digital. Eles namoram por 1, 2 anos sem se verem. E ok, é normal. Mães e pais, aceitem, é normal. O que é anormal é o que foge disso. Um exemplo muito claro, que foi o último caso que a gente conseguiu salvar a vítima, foi exatamente isso. E tudo começa como? É um namoro virtual que evolui para um outro aplicativo, geralmente o Telegram, e a partir daí começa a troca de mensagem. Hora que a vítima manda o primeiro nudes, acabou. Porque ele vai pedir mais e mais, porque esse nudes também é vendido como material pornográfico. Eles lucram com isso. Então, tem o lucro com isso. E é extremamente consumido. Infelizmente, um crime gravíssimo, mas é consumido. E como uma mulher, essa vítima, como qualquer uma de nós, a hora que ele pede o segundo nudes, ela fala, não, hoje eu não tô bonita, não tô me sentindo bem.
Aí ele entra, como ele é muito bom de engenharia social, como todos ali são, buscam em redes abertas. Ah, essa é sua mãe? Manda foto da mãe. A sua mãe trabalha em tal lugar? Trabalha em tal lugar. A mãe dessa vítima perdeu o emprego de tanto que esses agressores se reuniram e ligaram no emprego dela ao ponto dela perder o emprego. Fizeram com que ela perdesse o emprego. E a partir disso migra para um estupro virtual. O que é esse estupro virtual? É uma arena. Eu acho que quem conhece Discord aqui já teve ou tem essa percepção. É uma arena que a vítima é colocada nua e ali inúmeros outros agressores se juntam e começam, a gente só escuta as vozes, olha, pede para ela, a gente já teve casos de, pede para ela matar um cachorro, o cachorro da família, ela mata o cachorro da família e introduz a pata do cachorro em órgãos, nos órgãos genitais. Mas aí não basta, e é isso que eu digo a escalada da violência. Não é só isso que eles fazem com a vítima. É o ritual de humilhação. Fala para ela beber água da privada, ela bebe. Fala para ela cortar o cabelo. Aí eles ainda são meticulosos. Não, aqui não, eu quero aqui. Então, assim, é para aniquilar mesmo com a vítima. E é um crime que me choca, me move, cada vítima que eu salvo. E nós já salvamos mais de 90 meninas, crianças, chegamos a salvar crianças de 7, 8 anos. E por que eu digo que é tão importante? E até me emociona esse tipo de salvamento que a gente faz. Eu estou evitando uma futura vítima de violência doméstica. Eu estou dizendo para essa menina que violência não rima com amor. Né? Eu estou dizendo para essa menina que amor não é isso que ela aprendeu. E depois eu faço questão de falar para a menina, abre seu vídeo, vamos fazer uma chamada de vídeo. Porque eu quero entender o que ela está sentindo. E é ali que a gente conversa, e é ali que eu falo que ela é linda, que ela é maravilhosa, que a vida não se resume a isso, e dali pra frente a gente vai se falar sempre. E elas me ligam, isso que é muito mágico, porque elas me ligam o tempo inteiro, e eu fico muito feliz de ter esse link com elas, porque eu acho que o meu trabalho como delegada, como ser humano, não pode se restringir a salvar uma vida. Não é só isso. Eu tenho que acompanhar essa menina até ela seguir o próprio rumo. E aí entra trabalho com mãe, trabalho com pai, e por vezes, acho que a gente tem que tirar esse estereótipo, são famílias estruturadas. Não são famílias que houve ali alguma falha no percurso e acabaram um divórcio conturbado, ou então mora com a avó. Não é. A maioria dos casos que eu atendo são vítimas que frequentam uma boa escola, que têm bons amigos, tem uma vida social adequada, e ali ela foi cooptada por um agressor, como tantas mulheres são hoje em dia. Então, é o que eu digo para a mãe, não julgue sua filha, não julgue. Mas aí você fica... Bom, claramente são mais meninas que são sim, as vítimas sim, claramente. desses agressores. Mas aí você fala, mas o que deu na cabeça da menina de chegar nesse ponto de se colocar numa arena nua e se permitir deixar outras pessoas fazendo isso com ela? Para o pai e para a mãe que falam, já que está numa família estruturada, já que está numa escola boa, já que tem uma relação de amigos, o que leva aquela adolescente a se colocar naquela situação? Porque ela poderia ter outras opções. Grita para pai, grita para mãe, grita para amigo. Ela mesmo assim, ela se coloca na situação. É aí que está o problema. Eles não se falam. Ela tem medo. Ela tem medo do julgamento. Ela tem medo de ser exposta, porque tudo isso gera uma extorsão por trás. Ou você faz isso, ou eu conto para sua mãe. Ou você faz isso, ou eu vou colocar sua foto nua, como ele já tem o nudes, para toda a sua escola. É o medo da exposição, é o medo do julgamento, né? Então, assim, por isso que eu sempre digo, aproxime-se dos seus filhos, coloque-se num lugar de porto seguro. Porque se ele souber disso, todo o resto está resolvido. Gente, eu tô um pouco chocada, assim. E, bom, você falou que não tem classe social. Não. Todas as classes sociais estão suscetíveis. Sim. Se tem celular, se tem um iPad, se tem acesso à internet, qualquer um pode estar suscetível. Eu vou além, tá? Se tem acesso a uma Smart TV, tá? Nós já chegamos a fazer operações, já prendemos e apreendemos muitos agressores
o núcleo tem é óbvio que o agir antes do crime me dá uma satisfação enorme, mas também quem pratica não fica impune. E a gente está buscando 1 a 1. Então, são menores infratores, maiores que estão presos. Em uma determinada operação, nós retiramos desse agressor todos os meios que você imaginar, que poderiam ter acesso. Ele conseguiu na vizinha a Smart TV, colocou lá e começou novamente a agredir vítimas. No estupro virtual novamente, a caça de vítimas. Ele claramente dizia isso, estou à caça de vítimas. E é uma criança, é um adulto. Esse, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Fazendo isso. 12 anos. E tem uma classe também específica de quem se torna esse abusador ou não? Não. O que acontece é que nitidamente o agressor ele dá mais sinais do que a vítima. E por que isso? Porque ele passa absolutamente toda a madrugada acordado. Aí ele passa a não ter mais um bom rendimento na escola, ele passa a usar mais um vocabulário próprio, incitando violência, não tendo tanta paciência com as coisas, porque ele também não dormiu, né? Então ele dá mais sinais, digamos assim, ele é mais fácil de identificar do que uma vítima. Também vem de famílias estruturadas. Sim. Que loucura isso. Sim. E aí, identificou, a menina está passando lá por um abuso, um estupro virtual. Vocês ligam para a mãe, vocês ligam para os pais? Sim. E aí vocês avisam? Sim. Sua filha está no quarto, tira ela de lá. Sim. E aí você falou que mais de 90 meninas já foram salvas nesses 8 meses de ação que vocês estão ali investigando. É um número alto, né? Altíssimo. Mas não tão alto quanto o número de vítimas que nós temos monitoradas já para as próximas operações policiais. Porque o núcleo, ele gera um relatório de inteligência, esse relatório é disparado para as unidades operacionais para que elas deflagrem a operação. Na nossa última operação, nós tínhamos catalogadas mais de 600 vítimas. Uau! O que acontece? E você diz assim para mim, mas como você sabe que são 600 vítimas? Hoje em dia, eles geram servidores. O Discord funciona com servidores. Um dos servidores, ou em um ou em mais servidores, estão alocadas as vítimas. E aí sim, com conteúdos pornográficos, com automutilações. Além da automutilação, e que também vale mencionar, para os pais ficarem muito atentos com relação às vítimas, é exatamente isso. Como uma forma de punição, por exemplo, você não quer me mandar o nudes, então você vai se cortar para mim. Ela entra na arena para se cortar. Isso é anunciado, tá? Por vezes. Por vezes não, por vezes é anunciado no próprio Discord. O que a gente pede encarecidamente? Pais, olhem as suas filhas. Olhem. E até com relação a homens também nós temos observado. Sinais de mutilação não são cortes pequenos, são cortes muito profundos na pele. Geralmente eles tentam esconder com camiseta, moletom. Então, assim, o que chama a atenção, por favor, procurem a polícia. Procurem a polícia. Se você não soube lidar com aquela situação, aí eu vi, a minha filha está cortada. Porque o que é muito comum também, o agressor pede para a vítima pegar uma faca, um objeto pontiagudo e escrever o nome dele no próprio corpo. É o que a gente chama, e eles chamam de sistema de plaquinhas. Ou seja, a vítima é minha, a mulher é um objeto e ela é minha. Então ela escreve, nós temos inúmeras imagens assim, é muito chocante, que ela escreve o nome do agressor e a gente vê no vídeo sangrando, né? Aquilo sangra e sangra muito, porque são locais com muita vascularização. É muito cruel, tá? Eu não tenho, em tantos anos como delegada de polícia e já atendendo crimes dessa natureza, porém físicos, né? Era o que a gente tinha na nossa realidade, o físico. Eu digo que nada acaba com a mulher mais do que esse tipo de crime. Não tem coisa pior para a mulher. Não existe. A vida dela acaba ali. Então, é isso que a gente tenta evitar, para que isso não aconteça. É necessário fazer um boletim de ocorrência, então. Se essa informação de uma filha, um filho que está passando por isso, chega nos pais, tem que levar na delegacia e abrir um boletim de ocorrência. Exatamente. A investigação só acontece, só inicia quando nós somos oficialmente chamados. É óbvio que nesses casos que eu te falei, e por que eu ligo para os pais? Justamente para passar essa informação.
E o que tem que vir com essa informação? Aí eu peço para que você, mãe, você, pai, sente, converse com o seu filho. Onde isso aconteceu? Foi em qual rede social? Qual era o nick que você falava? Qual era o nick da pessoa? Eles têm tudo isso ali, né? É muito fácil de ver. E procure uma unidade policial, registre um boletim de ocorrência, que a partir daí é com a gente. Você falou que você liga muito para os pais, mas já chegou a mandar viatura para casa de alguma vítima para poder ajudar? Várias vezes. Porque por vezes, por mais que a gente tire a menina daquela situação, ou ela tá lesionada, ou ou os pais, às vezes, não acreditam tanto. E eu tenho essa nítida percepção, tá? Ah, será que é isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, vai uma viatura até a casa dessa pessoa. Aí a série Adolescência, de novo, ajudando vocês, né, dar uma credibilidade maior ou chancelar que esse problema é real, ele é gigante e que a gente precisa olhar para esses adolescentes, até porque talvez a gente exija deles uma maturidade emocional que muitas vezes nós adultos, pais, não temos, porque a gente vem realmente de uma geração analógica e entra numa geração digital. Sim. Então a gente teve que aprender e a se adaptar a essa coisa digital e que a gente ainda não sabe lidar direito, né? Nós adultos, né, com a consciência formada, sabemos dos nossos limites, até onde a gente deve ir. Mesmo assim a gente se compara. Imagina um adolescente que está no processo de formação de caráter, de consciência, de quem ele é no mundo, né? É muito mais difícil isso. O mundo digital é muito cruel, né? Muito. É exatamente o que você falou, nós temos um repertório aí de vida. Eles não têm, né? É o que a gente sempre diz para essas vítimas, e quando eu falo com elas, é isso que eu exatamente deixo muito claro. Você é única, né? Daqui para frente é outra história. Coisas que pai e mãe, às vezes, no dia a dia não falam tanto, e tudo bem, cada um teve uma criação, cada um tem um jeito de expressar o amor, faz parte, mas em um determinado momento é necessário um eu te amo, como você tá, o que tá acontecendo, né? Isso faz-se necessário. Você fala que muitas vezes o adolescente não tem coragem realmente de falar com pai e mãe de algum problema que esteja passando ali, mas tem situações que eles buscam ajuda, por exemplo, sei lá, de um amigo, de alguém, de outra família, de um tio, de uma tia, para tentar falar, ou eles realmente têm medo de falar com alguém e sofrer as consequências por isso. E tem mais medo, às vezes, de falar com pai e mãe ou com um amigo do que se colocar numa arena, por exemplo. É exatamente essa a importância da divulgação da informação. É o que eu sempre digo em palestras. Por vezes, nada acontecerá com o seu filho, mas com o amiguinho dele, sim. As pesquisas dizem, e não só as pesquisas, mas quando a gente conversa com eles, quem eles procuram no primeiro momento? É o amigo. Pai e mãe é a última opção, justamente, talvez, por conta das questões de julgamento, enfim. Então, que tal preparar o amigo? O seu filho que vai agir numa função de amigo, né? Entender que isso é real e que isso é grave. Isso é grave. Aquela pessoa está sendo vítima de um crime grave. Então, eu acho que isso é o poder da informação. Ela reverberar e atingir o maior número de pessoas possíveis para que, ao chegar essa notícia no ouvido de alguém, falar, opa, peraí, pode ser verdade, vamos procurar ajuda, vamos ver se eu consigo resolver, se eu vou levar até a delegacia para que um delegado ouça essa pessoa. Ou seja, seu filho chegar em casa relatando alguma questão de um amigo, quão importante é você ouvir também, né, o seu filho sobre o problema do amigo, e você, como pai e mãe, poder ajudar outros pais que às vezes não sabem que estão passando por essa situação e poder salvar, né, esse amiguinho ou essa amiguinha do seu filho e da sua filha. Você falou que já salvou criança de 7 anos. Uhum. Existe um parâmetro, existe uma idade que você acha que é mais focado nessa idade para esse tipo de crime? Não, depende do acesso. É o acesso, é a vulnerabilidade. Esses agressores, e eu estou falando aqui de meninos de 14, 15, 16, 17 anos. Eles têm uma engenharia social por trás que eles facilmente detectam a vulnerabilidade da vítima. E ali eles começam a trabalhar. Então, assim, depende muito do acesso que ela tem, do tempo de acesso que ela tem à internet, da facilidade que ela tem de lidar com aquilo. Então, não tem muito uma idade assim, específica, não tem. A gente está batendo muito martelo sobre a importância, né, dessa informação chegar nos pais.
como que normalmente os pais reagem? Ou como eles deveriam reagir numa situação dessa? Geralmente, o primeiro momento é o negacionismo, né? Eles negam. Não, minha filha não, com a minha filha não, com a minha filha não, porque eu tô dando tudo pra minha filha, não é com a minha filha não, imagina. E aí, a hora que a gente chama pra realidade, a hora que a gente fala que não é só a filha dele, que não é um fato isolado, isso está acontecendo com uma geração praticamente, isso é um fenômeno geracional, aí eles voltam para um lugar comum, digamos assim, e começam a digerir aquilo. Porque, veja bem, para nós também é muito difícil. Como que eu vou chegar para um pai, para a mãe e mostrar? Porque a gente tem vídeos disso, a gente tem fotos, né? Então, assim, é cruel com os pais também. Não adianta a gente querer dizer que não é. É muito cruel, é muito triste você ver seu filho, ou sua filha sendo vítima de um crime sexual. E online ainda, né, com a foto, e a gente sabe o dinamismo que é o virtual. É uma foto que talvez eu nunca mais consiga tirar dali. Exatamente. Entende a gravidade? É muito grave. Aí eu queria ir para um outro lado agora. Para um outro lado não, é a mesma coisa, na verdade. Falar do cyberbullying, né? Que é o crime desde 2024, o cyberbullying. O que significa na prática? Eu gosto de... Porque esse tipo de crime que a gente está falando, a gente não pode considerar como cyberbullying, ou é? Na verdade, não é, mas é uma evolução. Cyberbullying é mais entre amigos, entre grupos fechados, é o que eles chamam de zoeira, de zoação, mas tem uma conotação criminal, né? E quando acontece a conotação criminal? Quando eu não permito que aquela pessoa, a vítima, siga uma rotina normal. Aquilo afeta ela de tal forma que ela passa a se sentir excluída, eu tenho nela uma sensação de exclusão, né? E aí esse cyberbullying, o que a gente tem visto hoje, e mais uma vez, né, como eles não têm repertório de vida, não têm maturidade para isso, e isso pode, óbvio, eles atentam contra a própria vida, porque eles não sabem lidar com aquilo, né? E é o que a gente diz no cyberbullying. Por que o cyberbullying existe hoje? Porque ele tem plateia. Fato. Eu preciso de uma plateia. Quando eu acabar com a plateia, eu não tenho mais, né? E uma coisa muito interessante que tem acontecido hoje, por exemplo, num grupo fechado que acontece o cyberbullying, até as pessoas que estão online, digamos assim, e não interagem para evitar que aquilo aconteça, ou não fazem o que tem que fazer, comunicar a polícia, também podem ser responsabilizadas. Então, assim, o que a gente tenta, e ainda bem que está nessa seara evolutiva, para que não fique impune, né? Para que as pessoas percebam o que é normal, o que é uma brincadeira normal e acaba ali, e o que é efetivamente um bullying. O mais grave hoje em dia é o bullying tradicional que a gente vê, ou o cyberbullying, você acha que ele é ainda mais grave, ele é pior? Tudo depende da percepção da vítima, né? É aí que a gente vai, não dá para eu mensurar qual vai ser a percepção da vítima. De repente, uma coisa que dá um gatilho, que ela lembre alguma coisa da infância, muito mais infância do que ela está hoje, ou uma coisa que remeta a algo ruim, que ela não consiga digerir. Então, não dá para eu te dar essa percepção exata, Entendi. Porque depende muito da vítima. Entendi. Para mim, na minha ideia, era tipo, o bullying, sei lá, o bullying na escola, que talvez seja o mais comum. A sensação que eu tenho é que sempre pode ter um adulto, um professor ou alguém ligado, atento, que vai perceber, que vai ver o bullying acontecendo. E a sensação que o cyberbullying é uma terra meio que de ninguém, não tem ninguém olhando, não tem ninguém realmente, nem com a chance de perceber, a não ser que o pai ou a mãe peguem lá o telefone do filho e falem, deixa eu ver o que está rolando aqui nos grupos de WhatsApp. Nem sempre. Então depende da percepção da vítima. Às vezes nesse grupo, a vítima lida bem com aquilo e não tem tanta repercussão. Não deixa de ser um crime, tá? Mas a nossa preocupação é que é a evolução disso. Entendi. E aí quem paga por esse tipo de crime? Do cyberbullying, por exemplo? É o menor? É o menor. Ou os pais têm responsabilidade? Não, é o menor. Os pais têm a responsabilidade civil. Aí é outra esfera. Criminalmente falando, o filho responde, né? Menor de idade, ele responde como ato infracional. Se maior, como crime. No caso de Discord, Roblox, esse tipo de lugares que vocês estão percebendo mais crimes, sendo menores, mesma coisa, ele não é preso. Ele vai responder, ele... Não, na verdade, o que a gente tem visto hoje em dia, o que a gente tem brigado muito por isso. Eles são, sim, apreendidos, eles ficam apreendidos, eles são levados a uma fundação casa, sim, e isso faz muita diferença pra gente, porque eles vão ter a sensação do que é a punição em si.
Na Fundação Casa não é legal, é o que a gente sempre diz, não é legal, tem regras, não tem celular, tem horário para tudo, são monitorados 24 horas. E é essa percepção que a gente quer que os agressores tenham. Ninguém fica impune. E como é que é feita essa apreensão? Exatamente como foi na série, exatamente. Polícia, pé na porta, entra com arma, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar lá dentro. É uma situação constrangedora para os pais? Pode até ser. Mas para o agressor gera um efeito que a gente chama de alguém está olhando o que você está fazendo nas redes. Ou seja, a série Adolescência, gente, se você ainda não assistiu, assista, porque como vocês estão vendo, como a delegada Alice Andréia acabou de falar, é exatamente assim que acontece na vida real. Pé na porta, invade, porque você não sabe o que vai ter lá dentro, e o menor, ele é levado, e ele é preso, ele é detido, né, em princípio. Como proteger nossos filhos? Como proteger nossos adolescentes? Porque a série fala muito disso, né, do problema em si, e aí deixou todos os pais de cabelo em pé, horrorizados, e pensando, meu Deus, o que eu faço? Então, assim, você está aqui hoje para nos ajudar de uma certa forma e dar uma luz no fim do túnel, porque o problema está aí, a gente está tentando ver o problema, mas como que a gente evita o problema? Como que a gente ajuda os nossos filhos, os adolescentes, a não caírem nessa pegadinha de serem abusados dessa forma, virtualmente? Tudo parte de um controle. Controle. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso a tudo. A privacidade, ainda mais quando a gente sabe que tudo isso está acontecendo nas redes, a privacidade ela tem que ser um pouquinho mitigada. Quando? Celular tem tempo de uso e vai ser num local que a gente possa ter acesso, né? Eu quero saber seu perfil, onde é seu perfil, isso é muito fácil de ser feito. Computador? Na sala. Por que computador no quarto? Na sala, onde as pessoas possam ver. E eu tenho que dar a esse filho, ou a essa filha, ou a esse menor, a certeza de que eu estou ali, né? Eu acho que mãe chata é ótimo, porque a gente não vê tantos delitos acontecendo depois, é muito bom. Mãe controladora, em tese, também, porque ajuda toda essa dinâmica de não deixar muito livre e acabar com a ideia, por favor, acabem com a ideia de que nossos filhos estão seguros num quarto, num lugar isolado e só com o celular ou só com o computador, enfim. Isso não é mais uma verdade, não é. Então, aproximem-se dos seus filhos, sejam um porto seguro deles, numa eventual... quando algo der errado, mas também sejam fortes, não sejam tão permissivos. Eu sei que é muito difícil, né? Porque a gente passa o dia inteiro fora de casa, é muito difícil, mas é algo muito grave que está acontecendo por aí. Pouco se fala, ou pouco se falava. Agora a gente está falando muito mais. Ou seja, eu pegar o telefone do meu filho, o iPad do meu filho e ter direito, eu tenho o direito como mãe, como adulta, Sim. como maior de idade, responsável por aquela criança, de olhar tudo que está acontecendo na rede social dele, no WhatsApp, e ver os jogos que ele está jogando e com quem ele está interagindo e falando. Com certeza. E não podemos ter medo disso. Não. Temos obrigação, inclusive, de olhar. E estar presente, que para mim acho que isso é a maior dificuldade hoje em dia de pais e mães que têm uma vida realmente tão atarefada que às vezes chega à noite, a única coisa que a gente quer, né? Às vezes sentar, relaxar, descansar, mas você não teve filho para ficar ali enfeitando a sua casa, né? Você teve filho para criar. Então a gente realmente precisa ter tempo para as nossas crianças, um tempo de qualidade e também de quantidade, porque eu acho que também qualidade hoje não basta mais, tem que ter a quantidade ali para poder estar de olho e vendo o que ele realmente está fazendo. Tô errada? Não, certíssima. Quem sabe assim, nessa pequena comunidade, formando pequenas comunidades, a gente consegue salvar nossos filhos e não deixar eles vulneráveis como eles estão cada vez mais, né, gente? Então, bora cuidar dos nossos adolescentes. Com certeza. Obrigada, Alice Andréia. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente precisa de vocês também, de forma digital, nos ajudando a dar segurança para os nossos filhos. Obrigada mesmo. Imagina. É isso, gente. Falei que o papo hoje ia ser difícil. Foi um papo difícil, né? Mas extremamente importante. Eu sei que o caminho é difícil. Eu sei muito que o caminho é difícil, que é trabalhoso, que é árduo, mas a gente não pode jamais deixar nossos filhos desassistidos. É nossa obrigação como mãe, como pai, como responsáveis por esse ser humano que a gente está entregando para o mundo. E eu tenho certeza que o que a gente mais quer como pai e mãe é ter filhos saudáveis e crescendo lindamente,
psicologicamente saudáveis, emocionalmente saudáveis. E eu acho que é isso. Vamos embora, vamos junto, ninguém solta a mão de ninguém, né? E a gente vai brilhar nessa missão. Obrigada pela sua companhia. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que eu vou pedir para a delegada Lisandreia responder vocês, ou eu mesmo vou lá e vou responder, vou perguntar para elas e para ela e respondo a vocês, tá bom? Um beijo enorme, a gente se vê de novo na semana que vem. Beijo.